verso 1 até o versículo 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, muitas vezes nós nos encontramos em situações que olhamos para a nossa vida e desejamos ser reconhecidos e ser vistos. Muitas vezes passamos diante do que nós temos nos dias de hoje, onde a exaltação do eu é uma forma natural de acontecer. Quando nós nos apresentamos diante dessas situações de redes sociais, que lá a exaltação do eu é muito significativa, quando nós nos apresentamos as pessoas colocando algo que venha a denegrir a nossa imagem, a gente não posta, a gente não bota, a gente exclui quem quer que tenha, que venha a falar e venha a fazer. Se vocês passarem a observar, tudo em nossa volta apresenta onde a exaltação do eu, ela é forte, é muito significativa. Por que eu estou colocando isso em destaque nessa noite? Porque é justamente esse exercício que o mundo coloca em cima dos nossos corações é que nos prejudica reconhecer quem é Cristo Jesus nas pessoas e em nós. Um certo teólogo disse o seguinte, e eu anotei a palavra dele: nos comparamos com os outros e sempre nos achamos superiores a eles. A palavra dessa noite, onde nós falamos sobre santificação desde o início do ano, o assunto aqui em questão é mostrar que aquele que pratica a santidade, ele faz crescer a humildade e manifesta-se a humildade e é reconhecida a humildade por onde quer que vá. Não há uma necessidade de você dizer eu sou humilde, porque a humildade ela é vista e ela é reconhecida. É uma das manifestações daquele que é santo. E aqui eu venho fortalecer essa palavra com o seguinte: bem-aventurados são os humildes, porque deles é feito o reino dos céus. O texto aqui que nós lemos, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que eu quero que os irmãos observem aqui, o que seria então humildade? Humildade é reconhecer o outro como superior a si. Quando nós passamos a olhar o outro como sendo mais importante do que nós damos ênfase a outra pessoa. E se essa outra pessoa, que é muito importante, que nós colocamos no nosso coração, muitas vezes ela pode fazer algo para nós e a gente deixa passar. Mas se nós temos marcas no coração e se nos achamos superior a outra pessoa, se alguém fizer algo contra nós, nós a denegrimos, nós a excluímos, nós nos afastamos, porque nós somos superiores, não somos dependentes. E o que nós vamos entender nessa palavra de hoje, que a palavra de Deus nos mostra que nós somos dependentes um dos outros. E aqui vem algumas características interessantes que Jesus Cristo nos traz. Vamos lá para Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, verso 29, que diz assim, a palavra de Deus. Mateus 11, 29. Eu queria ler com os irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O melhor ensino para a humildade não é falar, mas é demonstrar.
O melhor ensino para a humildade não é falar, mas é demonstrar. Se você fala que você é humilde, mas você não tem exemplos, isso mostra já uma característica de que você não é humilde. E segundo, aquele posicionamento que mais cedo eu falei, eu disse que é complicado pela natureza humana o homem ser humilde. Aquilo que eu falei dos teólogos, onde descreve que o homem, pela sua própria natureza, ela é arrogante e não humilde. A humildade, o que Cristo cita na pregação das bem-aventuranças, ela está no estado do reconhecimento, da servidão, da exaltação. E o importante disso, que tocou também no meu coração, esse sentido dessa palavra, porque se você não for um pingo de humilde, você não tem como receber o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque para receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que reconhecer que você está errado. E a natureza do arrogante, a natureza do orgulhoso, a natureza daquele que não é humilde, é não reconhecer as suas falhas, é não reconhecer as suas faltas. E o primeiro passo para você se colocar diante de Deus e se apresentar como um servo de Deus e se apresentar como um salvo é arrependimento, onde Deus ele manifesta a ação por fé, e por ele ter manifesta a ação por fé de você acreditar, você naquele momento você se arrepende. E quando há o arrependimento, nesse instante você está reconhecendo a sua incapacidade e você está se humilhando e está sendo humilde. Não no seu estado pleno. A plenitude encontraremos somente nos céus. Mas a palavra de hoje é para que nós venhamos a observar que a natureza de um servo é a busca da humildade, como a natureza da santidade é a busca das realizações da santificação. Então, quando nós buscamos cada vez mais a cada dia servir, cada vez mais a cada dia reconhecer o outro como superior a si, cada vez mais reconhecer que debaixo de nós não há ninguém e que todo mundo está acima de nós, nós estamos dando os primeiros passos para a humildade. Olha que legal, olha que interessante. Então, aqui nesse texto aqui em questão, quando nós lemos Jesus Cristo falando isso, ele trouxe duas preciosidades maravilhosas que aqui trariam uma mensagem muito significativa para os nossos corações. Mas eu queria nessa noite que essa mensagem, essa palavra de agora, a gente pegue somente algumas coisas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando nós somos servos, quando nós somos de Cristo, tudo aquilo que é de Cristo é nosso. Como diz a palavra de Deus, nós somos cordeiros em Cristo Jesus. Então, tudo que Jesus Cristo recebe, nós recebemos também. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. A natureza de Cristo é a mansidão e a humildade. E ele está dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o nosso ideal, o nosso ponto que devemos buscar, onde nós devemos chegar, é o ponto de Cristo, a humildade e mansidão. E achareis descanso para a vossa alma. Queridos, quantas pessoas estão inquietas? Quantas pessoas estão tendo dificuldades? A palavra se tornou muito forte no meu coração para dizer para os irmãos que um passo inicial para nós termos a nossa caminhada de santidade é o passo da humildade, é o passo da humilhação, é o passo do reconhecimento de Deus como Senhor das nossas vidas.
Aonde que eu procurei isso? Aonde veio essa informação? Eu queria que os irmãos parassem para observar, queridos. Nações do mundo, nações poderosas do mundo, todas elas se abaixaram, todas elas se humilharam, todas elas se mostraram que pode ter o maior poderio bélico do mundo, podem fazer isso aqui, destruir o mundo inteiro, mas foram incapazes com um vírus de alguns nanômetros de tamanho. Esse vírus colocou nações inteiras reconhecendo a sua incapacidade, e os maiores governantes do mundo inteiro reconhecendo a sua incapacidade. Onde o mundo inteiro, e nós temos uma beleza tão grande à nossa volta. As pessoas passaram a ficar tanto tempo aprisionadas nos seus lares, que acharam beleza quando saíram de casa, foram para a rua. Nas primeiras semanas, já não tinha completado um mês, eu vi uma criança de tenra idade dizendo: mamãe, quando é que nós vamos para o shopping fazer compras? E a mãe dela: por que você quer ir para o shopping? Já estou cansada de ficar em casa, eu tenho que descansar. As pessoas criaram um estilo de vida e uma estrutura onde tudo à sua volta, tudo gira, as coisas à sua volta. E Deus passou a mostrar por intermédio de um vírus que as coisas não giram à volta de cada pessoa, mas giram à vontade dele. Porque eu creio sim que está diante da permissividade de Deus esse vírus, onde nações se ajoelharam, onde eu vi igrejas fechadas, pastores sendo perseguidos porque queriam cultuar, e eles não conseguiram ver que a realidade não estava diante de um prédio, mas a realidade nossa está diante do momento do seu coração, diante do Senhor, onde pastores que têm imagens colocadas em placas, imagens colocadas diante dos outros se exaltando, esses pastores passaram a ser humilhados. Sabe por quê? Porque procuraram aquilo que só o homem pode dar, mas não procuraram aquilo que Deus pode dar. Quantos pastores que tinham algumas igrejas e perderam suas igrejas, porque não tinha recurso financeiro, mas vindo dos dízimos? Quantos pastores fecharam as suas igrejas aqui no Brasil, porque a exaltação do dinheiro, a exaltação daquilo que não é de Deus, acontecia sempre nas suas igrejas? Quantos pastores, quantas igrejas, estão pedindo falência e fechando as portas hoje em dia no Brasil? Se verdadeiramente fossem igrejas do Senhor, não estaria acontecendo isso com elas. Como eu disse na semana passada, em alguns lugares do mundo as igrejas estão sendo fechadas, mas porque o Estado está fechando, os governantes estão fechando, não querendo que o cristianismo se reúna. E tristemente eu falei um pouco do que aconteceu na França, onde tinha estátuas com um crucifixo na França, e passou a existir uma briga judicial, e depois agora, não tem muitos anos atrás, foi dada uma sentença, depois de anos de luta na justiça, sobre a ideia do crucifixo, e o juiz, já das cortes supremas da França, disse que não, a imagem pode ficar, mas tira a cruz. Tirem a cruz. Cada vez mais, e citei também o que aconteceu aqui no Brasil, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin,
está criando algumas mordaças, e dentre elas, colocando a condição onde o evangélico seja imputado situações que não cabem. A própria justiça brasileira não permite, mas estão criando algum artifício para que a religião tenha suas perseguições. Já aqui no Brasil, eu citei das situações do que estava acontecendo num governo passado, tirarem as Bíblias das bibliotecas, discutirem se tem que ter Bíblia ou não na biblioteca, e foi discussão para dentro do Supremo Tribunal Federal esse assunto. Queridos, o mundo está caminhando para uma situação onde cada vez mais o cristianismo não é bem visto. Se o mundo não se ajoelhar, e Deus mostrou a capacidade dele com um pequeno vírus, imagina o que esse Deus pode fazer se esse mundo não se ajoelhar. Mas muitas alegrias também eu tive. Quantos pastores foram para as ruas com seus membros e, enfileirados nas ruas, começaram a clamar ao Senhor por avivamento? Quantas vidas passaram a buscar o Senhor nessa quarentena, porque não tinha tempo para fazer as coisas que normalmente fazia, e teve tempo para Deus. Deus quis ser visto, ser reconhecido. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui, queridos, que hoje a internet, hoje com as facilidades que nós temos com a televisão, tudo nos facilita para nos distanciarmos de Deus, e não reconhecemos que nós precisamos adorá-lo todos os dias. Tudo facilita para isso, mas na quarentena, muitas pessoas tiveram dificuldade, e não tinham mais o que fazer, a não ser ler a Bíblia, porque foi isso que me mostraram há 2 semanas atrás. Uma pessoa mostrou que não saía para nada, aí mostrou a Bíblia dela toda marcada, conseguiu ler a Bíblia inteira. Glória a Deus por isso. E eu quero perguntar dos irmãos: será que precisamos de um vírus para adorar o Senhor? Não seria melhor buscar o Senhor enquanto se pode achar, como diz a palavra de Deus? Será se nós estamos verdadeiramente servindo a Ele, ou nós estamos sendo soberbos? De onde vem a palavra soberania? Se acharmos tão importante que não precisamos de Deus, mas quando chegamos a portas da morte, alguém que nós amamos, às portas da morte, a gente reconhece a nossa incapacidade e passamos a nos humilhar. Mas não é mais interessante nós nos humilharmos agora? Não é mais interessante nós buscarmos a Ele agora? A maior característica de um salvo é o reconhecimento do seu erro e mudar. E é essa a palavra dessa noite. Queridos, eu queria fazer mais uma leitura ainda em Mateus capítulo 21, versículo 5. Vamos juntos até lá. Diz assim a palavra de Deus: dizei à filha de Sião: eis aí te vem um teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Essa citação aqui é a citação de Zacarias, capítulo 9, verso 9, onde o Messias passaria a fazer essa entrada. E queridos, o interessante é que eu vi algumas pessoas que se dizem ser judeus, e disse que os ensinos do Antigo Testamento, que descreve que o Messias deveria realizar, algumas delas Cristo não realizou. Mas quando a gente vai buscar os posicionamentos que eles tentam destacar, todos eles são falíveis a erro.
A única coisa que Cristo não cumpriu aqui foi o pensamento que eles tinham de fazer com que ele se tornasse rei e o reino de Israel passasse a ser de toda a terra. Mas nós entendemos hoje em dia o que significa isso. Por intermédio de nós que fazemos parte do seu reino, levamos esse Senhor aos corações das pessoas que necessitam. E se você não reconhecer isso e não fizer a sua parte como participante desse reino, é questionável se você é do reino. Segundo ponto. O primeiro ponto foi para tentar enxergarmos em Cristo Jesus, enxergarmos quem nós somos diante dele, enxergarmos que nós necessitamos buscar a cada dia, cada vez mais sermos humildes. E a humildade plena, assim como a santidade, ela acontecerá somente nos céus. Segunda coisa que eu queria destacar, Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se em fazê-lo; ao que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência; quem exerce misericórdia com alegria. E assim continua Paulo descrevendo, mas olhe o texto, por quê? Pela graça que me foi dada. Esse porquê aqui, ele está dando uma explicação de um assunto anterior, e ele começa a explicação do assunto anterior que ele destacou, que a gente vai já ver que assunto foi esse, dizendo assim: digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Quando nós pensamos além do que convém, além dos outros, além das situações, nós caímos. A ideia do soberbo, a ideia do arrogante é sempre estar além. E aqui é uma coisa interessante, que Paulo está trazendo uma unidade, o pensamento de unidade, um pensamento de corpo. O pensamento do soberbo, o pensamento do orgulhoso, o pensamento daquele que não tem Deus, é um pensamento de fazer parte além do corpo. Eu queria destacar o a mais desse assunto. Eu poderia tratar especificamente sobre o assunto, mas eu queria trazer a ideia do assunto, porque se nós temos o pensamento da soberba, a gente vai se destacar como líder. Eu sou líder do grupo tal, eu sou isso da célula tal, eu sou assim, assado, sou cozido, sou frito. Essa é a ideia de um humilde? Não. Vai quebrar esse corpo, vai quebrar. A ideia de um servo é considerar o outro superior a si mesmo. A ideia do humilde também. Quando nós consideramos o outro superior a cada um de nós, nós sabemos o grau de importância que é significativa, quem quer que seja, diante de nós. Mas por que Paulo está falando sobre esse assunto aqui? Que justamente ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
O culto racional, ele não está especificando aqui que tem que ser realizado em um lugar, mas ele está dizendo um sacrifício, seja algo que você venha fazer, que você realizar, que está além daquela condição se você quer ou se você não quer, mas está dentro da condição que é necessário se fazer. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O culto diante do Senhor, ele merece sacrifício. O que é sacrifício? É morte daquilo que não serve, é retirada daquilo que não presta. Se você vai pegar uma rosa, retirar os espinhos da rosa dói na rosa, para que você venha pegá-la e sentir o seu perfume, mas retirar do espinho dói. Se você vai fazer um diamante, lapidar o diamante, cortar o diamante, tem seus sacrifícios, para tirar as arestas da nossa vida, para que venhamos a realizar um culto racional, um culto agradável a Deus, precisamos tirar aquilo que não está certo, e para isso nós precisamos olhar para os nossos corações dia a dia, e reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, e pedir diante de Deus ajuda para essa mudança, e mudar, não permanecer no erro. Então, o que nós estamos vendo aqui, que Paulo está destacando, o desejo de unidade, o desejo de um corpo, ele está em reconhecer a necessidade de cada um e a importância de cada um. Se você criar uma situação de que você é mais importante do que o outro, já começa com divisão, já está demonstrando orgulho, a natureza de Satanás, já está demonstrando que você não tem humildade, ou seja, não caminha diante da santidade de Deus, porque o servo de Cristo, ele busca a humildade. Então, queridos, essa palavra dessa noite é para nós vermos e reconhecermos que para a existência de uma igreja é necessário de vermos cada um dentro das suas necessidades. Cada um aqui tem importância, e não existe grau maior ou grau menor dessa importância, todos são importantes. Eu tenho um dedo midinho, pequenininho, mas se eu tirar um dedo midinho eu vou sentir falta. Apareceu algo no meu dedo indicador aqui, pequenininho, mas me incomoda demais, E a Andresa pegou um alfinete, ficou mexendo uma agulha, ficou mexendo, cavucando, e doía muito. O que eu quero dizer para os irmãos, o menor dentro da igreja, não importa o que você faça, para Deus, você não tem tamanho, todos nós somos do mesmo tamanho, todos nós somos importantes para Deus. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu reconheço que muitas vezes eu passei por situações na vida onde, por fazer alguma coisa, eu me achava mais especial do que o outro, me achava mais importante do que o outro. E o que Deus está nos ensinando nessa noite, que todos são importantes. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Até a tua salvação, a tua conquista, a glória não é sua, a glória é do Senhor. Isso é para você reconhecer que nós estamos diante de algo, que tudo não depende de nós, tudo depende do Senhor.
porque pela graça sois salvos. É algo que você não merece, mas Deus te deu, diante da sua misericórdia, te deu esse presente maravilhoso, a salvação. Isso é um presente de Deus. Não vem de qualquer atitude que você venha tomar, para que você venha se vangloriar diante de Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não é diante disso. Simplesmente Ele tomou uma atitude, chegou diante de você: meu filho, tu és meu filho agora, que pelo sangue de Cristo você chegou até mim. Eu te amo, você é especial para mim. Todos nós somos especiais para Deus. E continua o texto: isso é para que ninguém se glorie. A glória é dada para aquele que está no ponto mais alto. Essa glória só é de Deus. Até a própria salvação. Não foi você que veio aqui, não foi fulano de tal que levou uma palavra para você e conquistou você para Deus. Ele tem os seus louvores, mas reconheça que tudo vem de Deus. Se você está aqui, glórias a Deus por isso. Tem os seus méritos também o irmão ou a irmã que leva a palavra da santificação, da salvação, e nós vemos esses méritos porque essa irmã se deu fruto, porque está ligado na videira. Se muitos frutos passaram a aparecer, porque essa irmã é salva, porque é de Cristo Jesus. Mas não é nenhum mérito dela, ela é só ferramenta de Deus para o crescimento do reino. E por último agora, eu queria que nós nos atentássemos no nosso coração a reconhecer que esse Deus deseja que nós venhamos a viver como Cristo viveu, sendo servo, sendo Deus se fez servo, se retirou diante da sua glória, de sua majestade, e habitou entre nós. Se esse Deus se fez isso, Ele poderia tomar muitas atitudes, muitas ações, com um cintilar de um dedo, e nessas atitudes poder destruir muitas vidas, muitas pessoas, mas Ele quis dar o exemplo, quis ser exemplo, e morreu com um dos maiores sacrifícios da época, a morte de cruz, humilhado, na cruz do Calvário. As pessoas passavam diante dele, maneavam a cabeça, desdenhavam dele, um Deus olhando as pessoas passando. Queridos, cada palavra que Cristo dava, Ele deu 7 frases, Ele tinha que empurrar um pé com o outro, sentindo mais dores ainda e possivelmente rasgando um pouquinho mais, porque o prego antigamente, ele não é como é hoje em dia, redondo. Antigamente era triangular ou quadrado. Então, para que ele pudesse poder falar, e a gente sabia das palavras que ele deu, com 7 frases na cruz, para ser audível para as pessoas, ele precisou tomar uma posição muito significativa, puxar o seu braço e empurrar a sua perna, para liberar a sua caixa torácica, para poder respirar e falar. E isso tinha dores, porque mexia com as mãos que estavam cravadas na cruz, sentia dores por causa dos prés, dos cravos que estavam cravados na cruz. E quando ele cansava, ele deixava os seus braços ficar mais esticados. Fique seu braço esticado para vocês verem,
por alguns minutos assim, se você consegue. As dores são grandes, as dores são significativas. Eu já fiquei assim mais de 5 minutos, um pouquinho mais de 5 minutos, senti muitas dores. De meio-dia a 3 horas da tarde, Cristo estava assim. E para tirar a dor dos braços, tirar a dor que estava sentindo nos pés, nas mãos, ele tinha que rasgar mais ainda. E chegava ao ponto que para poder descansar, ele tinha que rasgar. Essas dores que Cristo sofreu por cada um de nós, sendo Ele Deus. Eu quero que cada irmão venha reconhecer aqui nessa noite, porque quando Ele empurrava os seus pés na cruz, a madeira não foi preparada, não era lisa. Eu vi as madeiras, como é que são as madeiras da região de Jerusalém, cheio de fragmentos, com as costas laceradas. Quando ele fazia isso, ele estava arranhando as costas, e para não sentir tantas dores do que estava aflorado nas costas, ele tinha que se afastar, mas se afastar sentia dores nos pés, se afastar sentia dores nas mãos, para descansar sentia dores nas costas. 3 horas, sentindo dores por cada um de nós. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. O dia da glória do Senhor, aquele que for de Cristo, vai ver a sua glória, e aquele que não for de Cristo, vai ver a sua vergonha no inferno, sua própria vergonha no inferno. O que que você quer ver? A glória de Cristo ou a sua vergonha no inferno? Sem santidade ninguém verá o Senhor, é a palavra desse ano. E nós estamos vendo pela palavra de hoje que uma pessoa, para viver em santidade, ela tem que viver a cada dia em humildade. A natureza da humildade é a natureza celestial. A natureza da santidade é a natureza celestial. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é feito o reino dos céus. Se você for morador do céu, saiba reconhecer o seu irmão como superior a você. Saiba que você faz parte de um corpo. Você não é isolado, não é especial, melhor do que ninguém. Você é o especial de Deus, mas não é mais especial do que quem quer que seja. Essa é a palavra que Cristo quer trazer para o seu coração, e você fazer a diferença a partir de agora, porque um servo reconhece o seu Senhor, um servo caminha em humildade, porque tem um Senhor. Um servo vive em santidade. Servos do Senhor, fique de pé agora, para nós orarmos a Deus e agradecermos por essa maravilhosa palavra, e termos esse momento de alegria, de vivermos a cada dia em humildade, reconhecendo que todos são importantes para Cristo. Mas pastor, aquele lá que fez isso, aquilo outro é importante. É importante. Ele deu uma escorregada, mas ele pode voltar. Quantas escorregadas nós não já demos? Você pode escorregar também. Então ele é importante também, como você é importante para Deus. Leve a palavra da salvação, não escolha quem é quem,
leve, ore, jejue. Quem faz a mudança não é você, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então ore, insista em oração, insista diante do Senhor, e o Senhor glorificará o seu nome por intermédio de você, em nome de Jesus. Amém, amados? Que a graça para o Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo se derramado em cada vida e cada coração, dando uma semana poderosa e maravilhosa, pelo Deus maravilhoso que nós servimos, e caminhando em humildade, porque aquele que caminha cada vez mais humilde do que ontem, é um morador do céu na terra. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, uma boa semana no Senhor, em nome de Jesus. E não esqueça, próxima semana, queridos, traga o seu convidado, para a igreja, para glorificarmos a Deus, louvarmos o Senhor. Terça-feira nós estaremos nos reunindo na live. Direkt nog iets.